Imagem não é ídolo. A Bíblia ensina que só existe o culto de adoração. A Bíblia nos ensina que o culto de adoração devemos somente a Deus, reconhecendo-o como Senhor Todo-Poderoso, portanto, onipotente, que sabe tudo, portanto onisciente, e onipresente, ou seja, está presente em todo lugar. Quanto ao culto de veneração, ou honra, a Bíblia nos ensina assim, que devemos dar quem merece, pois assim está escrito. Dai honra a quem merece honra. Eclesiastes 7, 2. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Romanos 13,7. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Atos 5,34. Os três tipos de cultos. 1. Culto de latria, grego, latreu, quer dizer adorar, é o culto reservado a Deus. 2. Culto de idolia, grego, douleu, quer dizer, respeitar, ter em conta, exemplo, honrar, ou simplesmente venerar, reservado aos anjos fiéis a Deus e seus santos. 3. Culto de hiperdulia, grego, hiper, acima de, douleu, honra, ou acima do culto de honra, sem atingir o culto de adoração, reservado a Maria, a Mãe de Deus, a bem-aventurada entre todas as mulheres. Conclusão: a latria é o culto que se deve somente a Deus e consiste em reconhecer nele a divindade, prestando uma homenagem absoluta e suprema, como Criador e Redentor dos homens. Ou seja, reconhecer que Ele é o Senhor de todas as coisas e Criador de todos nós, etc. O culto de idolia é especial aos santos, como sendo amigos de Deus. O culto de hiperdulia é o culto especial devido a Maria Santíssima, como Mãe de Deus. Do significado e da interpretação: adorar significa reconhecer como Deus, Criador e mantenedor de todas as coisas visíveis e invisíveis. Idolatrar significa a ação de adorar uma criatura, ou algo criado pelo próprio homem, em vez de adorar o Criador. Não podeis adorar a Deus e ao dinheiro. Mateus 6,24. O dicionário Aurélio diz que adorar, venerar, idolatrar e amar extremamente são sinônimos, mas não há sinônimo que seja absolutamente equivalente, pois não posso dizer, adoro feijão, no mesmo patamar de adoro a Deus. Sinonímia é, portanto, a relação que se estabelece entre duas palavras ou mais que apresentam significados semelhantes, porém não equivalentes. Atenção, atenção! Não podemos esquecer que os termos originários não são da língua portuguesa, e sim grega, portanto, nos importa seu significado em grego e não em português. Ora, o Novo Testamento foi escrito em grego e não em português. Será que os protestantes sabem disto? Se não entendem nem o português direito, quanto mais o grego. Imagem não é o mesmo que ídolo. Chama-se ídolo, uma imagem falsa, um simulacro a que se atribui vida e divindade própria, conforme explica o profeta Abacuque. Eis o que claramente indica Abacuque, dizendo: ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda. Desperta Abacuque 2,18 a 19. A Bíblia reza no livro de Josué: Josué prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e assim permaneceu até a tarde, imitando todos os anciãos de Israel. Josué 7, 6. Terão sido idólatras Josué e os anciãos de Israel. Foi Deus ainda que ordenou a Moisés levantar uma serpente de metal. Números 21, 8 a 9. E todos os que olhassem para ela seriam curados. Ora, que olhar é esse que confere uma cura milagrosa diante de uma estátua de metal? Pergunta que não quer calar. O poder de cura é oriundo da imagem de Deus. O mesmo atribuímos às imagens e objetos sacros. Temos as provas de como esse culto já era uma pré-figura do culto a Deus nas palavras de São João, que diz que tal serpente era o símbolo do Cristo crucificado, bem como ergueu Moisés a serpente no deserto, assim cumpre que seja levantado o Filho do Homem. João 3, 14 a 15. Ora, sabemos que os protestantes dobram os joelhos diante da Bíblia ao orarem, como fazem os judeus diante da Torá. E nas Escrituras Sagradas não estão somente alusões a Deus, a Cristo e ao Espírito Santo, mas aos patriarcas, profetas, santos apóstolos, à Igreja e demais mártires fiéis a Deus como Estevão em Atos dos Apóstolos, e principalmente lá esta Maria, Mãe de Deus, tão desonrada e blasfemada pelos protestantes. Portanto, indiretamente eles dobram-se a estes,
pois não podemos tirá-los das Escrituras Sagradas. Eles poderiam contra-argumentar, mas nos dirigimos a Cristo, argumento que defenderia nossa veneração católica, pois também não nos dirigimos diretamente às imagens, mas a quem elas representam, em espírito e em verdade junto a Cristo por terem perseverado até o fim. Conforme Apocalipse 2:26 a 28. Alguns protestantes dobram-se diante da cruz sem Cristo, que é um símbolo pagão usado pela suástica nazista de Hitler e grupos satânicos. Os satanistas são extremamente meticulosos neste ponto em não colocar a imagem do homem pregado na cruz com a coroa de espinhos, pois representaria Cristo ao qual não são submissos. A idolatria, portanto, consistiria em achar que a divindade está em uma estátua, por exemplo. Ou seja, teríamos que colocar alimentos para as imagens, como faziam os romanos, os egípcios e os demais povos idólatras, como lemos no livro de Daniel. Teríamos ainda que achar que os três elementos, Deus, o Santo e a imagem, são a mesma coisa. Nunca se ouviu algum católico defendendo que a imagem de algum santo era Deus, mesmo porque isso seria cair em um panteísmo, defendido ardorosamente por Calvino e Lutero, os pais do protestantismo, em algumas de suas obras, tais como Conversas ao Pé da Mesa. Para se dizer que os católicos adoram os santos, eles teriam que dizer que São Francisco, por exemplo, não é São Francisco, mas Deus. E, ainda mais difícil, os católicos teriam que afirmar que São Francisco é a própria estátua. Nisto demonstra que somos mais esclarecidos que os protestantes, pois para os protestantes uma simples imagem eles a consideram como o próprio Deus, o que de forma alguma não se aplica aos católicos esclarecidos, pois nenhum católico acredita que o santo seja Deus ou que ele seja a madeira da estátua, como uma divindade. Logo, não há idolatria possível, visto que esta consiste em adorar um falso Deus, portanto um ídolo. Alguns protestantes argumentam que só é possível fazer imagens quando Deus expressamente permite. Pergunta-se: onde está essa norma, ou afirmação na Bíblia? É uma outra entre tantas contradições grotescas dos protestantes, pois tudo para eles está na Bíblia. Entretanto, para discordar dos católicos e protestar, a razão de ser do protestantismo, não é necessária a Bíblia, basta uma simples afirmação protestante que, diga-se de passagem, não tem valor nem autoridade nenhuma para nós católicos. Parece-nos que o Deus dos protestantes, ou as suas interpretações quanto à questão das imagens sacras, andam meio esclerosadas, esquecendo-se, pois o mesmo Deus, que no livro do Êxodo proíbe que sejam feitas imagens, manda Moisés fazer 2 querubins de ouro e colocá-los por cima da Arca da Aliança. Êxodo 25, 18 a 20. Manda-lhe, também, fazer uma serpente de bronze e colocá-la por cima de uma haste, para curar os mordidos pelas serpentes venenosas. Números 21, 8 a 9. Manda, ainda, a Salomão enfeitar o templo de Jerusalém com imagens de querubins, palmas, flores, bois e leões. 1 Reis 6, 23 a 35 e 7, 29. Ora, se Deus manda fazer imagens em várias passagens das Sagradas Escrituras, Êxodo 25, 17 a 22, 1 Reis 6, 23 a 28, 1 Reis 6, 29 seguidos, Números 21, 4 a 9, 1 Reis 7, 23 a 26, 1 Reis 7, 28 seguidos, etc., e proíbe que se façam imagens em outra, de duas uma, ou Deus é contraditório ou está havendo uma má interpretação teológica. Portanto, fica claro que o erro não está na confecção das imagens, mas no tipo de culto que se presta a elas, latria, idolia, veneração, ou adoração. Estas diferenças qualquer católico sabe distinguir perfeitamente, sem precisar dos alertas fanáticos dos protestantes. Os judeus, saindo da dominação egípcia, um povo idólatra, tinha muita tendência à idolatria. Basta ver o que aconteceu quando Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei e encontrou o povo adorando e não honrando o bezerro de ouro como se ele fosse uma divindade. Portanto, as advertências à idolatria é uma constante no Antigo Testamento, situação totalmente diferente do conhecimento e esclarecimento hoje no meio cristão. Nas imagens sacras e obras de arte católica se representam os santos, que são pessoas que possuem virtudes que os tornam imitadores de Cristo, como aconselhou o próprio São Paulo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11,1. Neste caso,
É muito claro e simples. Veneramos e procuramos imitar os exemplos do seguimento perfeito a Cristo e adoramos o Deus que agiu neles. Nas catacumbas cristãs dos primeiros cristãos em Roma, encontram-se, em toda parte, imagens e estátuas da Virgem Maria, prova de que tal culto existia no tempo dos apóstolos e foi por eles praticado, ensinado e transmitido à posteridade. Uma das imagens de Nossa Senhora, segundo a tradição, foi pintada pelo próprio evangelista Lucas e está na Catedral de Loreto, exposta à veneração dos fiéis. As imagens católicas carregadas em nossas procissões representam pessoas virtuosas, quando não a imagem do próprio Cristo sofredor ou ressuscitado, como vemos na Semana Santa. Virtude essa que provém da graça de Deus. O mesmo não se dava na idolatria, pois os povos idólatras representavam as virtudes e os vícios em seus ídolos, tais como a prostituição, as orgias e a bebedeira. Não a bebida em si, que é recomendada sem excessos nas Escrituras. O Concílio Cristão Universal de Trento formalmente legitimou o uso das imagens, as imagens de Jesus Cristo, da Mãe de Deus, e dos outros santos, podem ser adquiridas e conservadas, sobretudo nas igrejas, e se lhes pode prestar honra e veneração, não porque há nelas qualquer virtude ou qualquer coisa de divino, ou para delas alcançar qualquer auxílio, ou porque se tenha nelas confiança, como os pagãos de outrora, que colocavam a sua esperança nos ídolos, mas, sim, porque o culto que lhes é prestado dirige-se ao original que representam, de modo que nas imagens que possuímos, e diante das quais nos descobrimos ou inclinamos a cabeça, nós adoramos Cristo, e veneramos os santos que elas representam. CXXV. O outro Concílio Cristão Universal de Nicéia, o primeiro celebrado na Igreja, no ano de 325. Sob o Papa São Silvestre I, defende o culto das imagens contra os iconoclastas, com um vigor admirável. Lê-se nos Atos deste concílio: nós recebemos o culto das imagens, recebido da tradição dos primeiros cristãos, e ferimos de anátema os que procedem de modo contrário. Anátema todo aquele que aplica às santas imagens os textos da Escritura contra os ídolos. Anátema todo aquele que os chama ídolos. Anátema aqueles que ousam dizer que a Igreja presta culto a ídolos. Portanto, nós católicos estamos em perfeita conformidade com o ensino tradicional dos primórdios do cristianismo. Mais clareza, só cego para não querer ver e entender, o que seria puro orgulho espiritual e falta de humildade, que são atitudes não cristãs. E por fim sabemos que por muito tempo, quando não tínhamos TVs, internet, e outros meios de comunicação, as imagens eram o evangelho vivo para os analfabetos, e foi um forte meio de evangelização. Fonte: Professor Felipe Aquino.